Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus, que estamos aqui novamente pela graça de Deus para darmos continuidade à nossa leitura, segundo aquilo que nós propomos no nosso coração, que é estarmos lendo toda a palavra de Deus nesse ano de 2025, né? Estamos aqui prestes a finalizar no dia 31 de dezembro, amém? Realizando ali, começamos em Gênesis, né? Nos Evangelhos, e estamos aqui finalizando no Velho Testamento, né? Hoje nós vamos fazer a leitura de outro profeta menor, que é Miqueias, né? O sexto livro dos profetas menores, como já falamos, não porque ele não fosse importante, mas é porque o seu livro, né? A sua palavra aqui, ela não teve uma grande extensão, né? São capítulos, poucos capítulos, que demonstram aqui uma palavra curta, mas não que não tivesse importância, amém? Diferente dos profetas maiores, que são livros mais extensos, os menores, né, são livros pequenos, né, que não demoram muito serem encerrados, amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 desse livro do profeta, né, Miqueias, que é residente aí, natural de Moresete, né, nas proximidades de Gate, a cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, era natural deste lugar, amém? O tema da sua mensagem era uma mensagem não diferente dos outros profetas, uma mensagem de juízo, e também trazendo uma mensagem de salvação messiânica, né? Foi escrito por volta de 740 a 710 a.C., amém? O propósito desse livro aí além de informar, né, divertir, prevenir o povo de Deus, né, que o juízo estava próximo, era oferecer também perdão a todos que se arrependessem, amém? Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, retornam para trás, dão meia volta, né? Assim como o filho pródigo caiu em si, né? Deus sempre está pronto para perdoar alguém que se arrepende, né? E isso foi levado ali para o reino do norte, que era Israel, e reino do sul, Judá, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura então desse capítulo 1, 2 e 3 de Miqueias. Ameaças contra Israel e Judá por causa da sua injustiça e rebelião. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó, dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria, e as quais os altos de Judá não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se voltarão. Por isso lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu, farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis muito, revolve-te no pó em Bet-Leafra. Passo a moradora de Safir com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não saiu, o pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a moradora de Marote
teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Atos animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laques. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moresete Gate, as casas de Aquizib serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa, chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade, maquinam mal, a luz da alvo praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo, nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis, os que profetizam não profetizem, deste modo que se não apartará a vergonha. E vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens, subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Capítulo 3. Ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence e o saber e o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão, então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a
Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, a Jerusalém com injustiça. E os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Glória a Deus, né, irmãos? Fizemos então a nossa leitura deste livro de Miqueias, né? Declarando aí o juízo, mais uma vez, de Deus, né? Advertindo aí que o juízo está próximo e oferecendo aí perdão a todos que se arrependerem, né? Então nós vamos fazer uma oração, finalizando aqui a leitura desses 3 capítulos hoje, amém? Amanhã, Deus permitindo, estaremos lendo capítulo 4 e 5 e 6 e finalizando na segunda-feira o livro de Miqueias, amém? Pai querido, Deus amado, Deus que é poderoso, grande, infinitamente mais para fazer do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Recebe os nossos agradecimentos mais uma vez nesta hora, neste momento. Te damos graças por tudo. Que o Senhor continue no controle, em direção de todas as coisas que ainda devemos de fazer no decorrer do dia, das horas, e que toda barreira, impedimento, mal, obras contrárias, palavras de maldição sejam repreendidas pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor alcance a cada um, teu servo, a tua serva, aqueles que estão conosco, buscando conhecimento, sabedoria, vida e vida com abundância, através da sua palavra, venham ser alcançados por ti, com a sua graça e com a sua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, que te pedimos todas as coisas e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, fique com Deus. E até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Graça e paz.